Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo, você está no Apalavrados Podcast, o podcast mais próximo de você. E esta noite nós temos aqui mais uma mesa super especial para abençoar a sua vida. Já quero aproveitar esse momento e pedir para você curtir o nosso canal, compartilhar esse podcast, manda para os amigos, manda para a família, manda para os irmãos da igreja, e eu tenho certeza, irmãos, que vocês serão muito, mas muito abençoados com a nossa conversa dessa noite, tá? Então vamos juntos em nome de Jesus. Vamos lá então, meus irmãos. Hoje nós estamos com um convidado super especial aqui na mesa do Apalavrados. E o tema, como eu falei para você, é um tema extremamente relevante, principalmente porque nós estamos aí no mês de setembro. E como todos nós sabemos, setembro tem a campanha mundial, vamos dizer assim, né, de prevenção ao suicídio. Nós falamos sobre saúde emocional, saúde mental, tanto de jovens, adolescentes, como também dos adultos. Mas hoje o nosso tema ele é um pouco mais profundo. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental no ministério pastoral. E para essa mesa, para essa conversa aqui, esta noite, quero ter a honra de apresentar aqui o nosso convidado. E já quero agradecer a ele por ter aceitado o nosso convite, esse desafio de falar sobre esse tema tão profundo para nós pastores, que é nosso querido pastor Edilson. Meu amigo pastor Edilson, seja muito bem-vindo no Apalavrados Podcast. Muito obrigado, bispo, pelo convite, né? A gente está no dia a dia aí, na luta do dia a dia aí, e sabemos muito bem as dificuldades que enfrentamos e algumas coisas que nos afetam, tanto mentalmente como fisicamente. A gente precisa, vamos dizer assim, estar sempre atento a algumas falhas, a alguns sinais, para evitar muitas coisas sobre as nossas vidas e, consequentemente, sobre o nosso ministério, né? Com certeza, maravilha. Então, a nossa conversa de hoje é sobre ministério pastoral. O mês de setembro chegou, é um mês onde todos nós aí nos retomamos, né, a pensar sobre saúde mental, falar sobre o cuidado, né, com as emoções, o cuidado com o nosso psicológico. E o nosso tema hoje, pastor, é falar sobre ministério pastoral. E como o senhor falou, eu acredito que é um tema necessário, é um tema extremamente importante para os nossos dias, e nós precisamos trazer à tona esse tema, pastor, e colocar ele na mesa, conversar, para que outras pessoas que vão ouvir esse podcast, né, possam ser também aí ajudadas, possam ser alcançadas através da mesa de hoje. Então eu tenho certeza que Deus vai dar uma direção maravilhosa hoje. Nós vamos aí dissertar um pouco desse tema aí, pastor. A gente vai, né, basicamente naquilo que a gente vê do dia a dia, que a gente está... Porque eu tenho pouco tempo como pastor, né? Eu aceitei Jesus aqui na Palavra de Cristo. Tive um só pastor, né? O pastor Valdeci, mandou um abraço para ele, está lá em Jardim. E depois fui convidado aí através do bispo Fábio, para assumir uma igreja, eu e a minha esposa, a pastora Vera. E a gente está indo aí, mas a gente conversando e vendo as dificuldades que nós passamos, que corta na nossa carne, a gente vê que nós precisamos ter assim uma base bem firme mesmo pro ministério, porque as coisas acontecem de maneira rápida e abrupta às vezes nas nossas vidas, que a gente está sem chão ou sem algum apoio para enfrentar as dificuldades do dia a dia mesmo. E esse assunto, ele é fundamental, apesar de ter alguns tabus, mas é necessário debater, é necessário procurar ajuda, é necessário olhar, porque primeiramente para a gente querer ajudar, a gente precisa estar bem, estar sadio, estar curado. Aí depois a gente vai trabalhando devagarzinho para tentar sanar alguns problemas, né? E assim a gente vai indo. Com certeza. O senhor começou a falar um pouquinho da tua história, e o senhor já está pastoreando há quanto tempo? Bispo, está um pouquinho tempo, assim, eu acho que, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui, que eu sou péssimo com datas,
mais ou menos uns 7 anos. 7 anos de pastorear. A gente começou no Jaci, e aí a gente veio pro Taquarussu e estamos lá. A gente está lá trabalhando, enfrentando o dia a dia, ouvindo muitas coisas, tentando de alguma forma nas nossas limitações ajudar e também precisando de ajuda, né? Como é fato. Verdade. Pastor, quantos anos de palavra de Cristo para o Brasil? O senhor falou do pastor que está em Jardim agora, né? Que foi o seu primeiro pastor na... Foi. Pastor Valdeci. Pastor Valdeci. Pastor Edivânia. Pastor Edivânia, né? Vocês foram pastoreados por ele quanto tempo ali, pastor? Eu acho que uns 10 anos. 10 anos. 10 anos. Desde 2009, quando eu aceitei Jesus lá na igreja dele. E estou mantendo essa entoada aí. Nem acelerado, nem devagar demais, mas mantendo uma caminhada, vamos dizer assim, tipo Jacó, ao passo do boi das crianças, devagar. Para não cansar e também para não desanimar. Que benção, que benção. Pastor Valdeci, formador de obreiros, né, rapaz? Pastorzão abençoado, né? Que maravilha. Pastor, no tema de hoje aqui, a gente está falando sobre saúde mental e vamos falar um pouco sobre o ministério pastoral, né? O ministério pastoral, assim, ele traz muitos desafios para o pastor, para a esposa do pastor, para toda a família, na verdade, né? E nós separamos alguns pontos aqui, porque quando a gente começa a falar em saúde mental, a gente logo treinamente, né, os desafios que o pastor enfrenta, e alguns que a gente mais percebe assim, alguns pastores cansados fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, né? E assim, a primeira pergunta que eu quero trazer aqui para a mesa hoje é: o pastor, ele cansa? E se ele cansa, por que o pastor está fatigado espiritualmente? Cansa. O pastor cansa, não só fisicamente, mas principalmente mentalmente e emocionalmente. Porque se a gente prestar atenção, e eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, do capítulo 20 e o versículo 18, a parte A, quando o apóstolo chama os presbíteros, anciãos lá para dar algumas instruções, ele diz: olha, cuide de vós mesmos, depois vocês vão cuidar do rebanho, a qual Deus colocara na sua frente, né? Deu de responsabilidade. O primeiro ponto é a gente olhar para dentro de nós. O primeiro ponto é a gente ver se temos estrutura, porque geralmente nós vamos enfrentar muitas dificuldades ministeriais. Eu até trouxe alguns números aqui, porque está muito difícil hoje, e o que mais hoje está fadigando a mente dos pastores são algumas dificuldades, alguns entreveiro que enfrenta na igreja do dia a dia, porque já é complicado lidar, né, com pessoas. Eu costumo falar que às vezes eu não consigo cobrar assim, eu olho para os pastores assim, eu não consigo cobrar, porque geralmente raros são os que vivem do ministério, certo, que vivem da obra, e às vezes todos eles têm seu trabalho. Aí como que a gente vai olhar para esse pastor que ele chega, talvez ele trabalha aí de pedreiro, fazendo esforço físico o dia inteiro, ele chega na casa dele, tem que se preparar, às vezes nem pegou na Bíblia para elaborar um sermão, ele chega extremamente cansado, fisicamente, mentalmente, e ainda precisa digerir ou resolver alguns problemas eclesiásticos, né, na igreja. É aquela questão esse primeiro ponto que o senhor citou, a questão da dupla jornada, né? Exatamente. Existem algumas denominações, ministérios, que ainda conseguem dar aquela segurança financeira, né? Suporte, o salário, né? Um suporte, e ele fica exclusivamente aquilo é a função dele. E olhando para a nossa realidade hoje, Ministério Pentecostal, no caso da Palavra de Cristo, é necessária a dupla jornada, para a grande maioria, né? Para a grande maioria é necessário. Por quê? Então, eu trouxe até uns números aqui, eu trouxe da FTSA, né, de uma faculdade de teologia. Então, 70% dos pastores, de líderes, eles relatam que estão extremamente estressados. 70%? 75%, olha só. É um número muito alto. É muito alto, de cada 10, 7,5% sente profundamente afadigado, cansado, né? E outro número também, olha só, o senhor vê a dupla jornada, de 90% trabalha entre 55 a 75 horas. Nossa. Se a gente dividir na semana, dá mais de 15 horas diária. Diária. Então, o senhor vê que é bem pegado, é muito estressante.
é muito fadigante. E o extremo disso é que por mais que você chegue cansado, que você tenta de alguma forma assumir ou assimilar aquele trabalho a qual Deus colocara, que você está ali na frente, uns ficam sem ter um reconhecimento, vamos dizer assim, talvez, não sei se a palavra correta seria valorizado, e 70% eles têm isso, que eles não se sentem valorizados. Às vezes até pelos próprios irmãos da igreja. Entendi. Entendeu? Então eles se sentem frustrados. Então eu imagino comigo, eu chego em casa, eu estou cansado. Já trazendo problemas do trabalho. Meu corpo está exaurido, eu preciso... Qual que é o tempo da gente preparar um sermão de 4 a 6 horas? Tem tempo? É difícil. É difícil, né, irmão? Ainda mais quando tem 3 cultos na semana. E o que vai acontecer? Ele vai repetir o sermão dele. Entendi. Ele vai repetir na terça, ele vai repetir na quinta, ele vai repetir no domingo. E eu já prestei atenção muito nisso. Sim. Por quê? Porque ele está tão cansado que não vai ser esse mesmo. Ele não vai disponibilizar 1 hora, 2 horas para ler a Bíblia e fazer uma... É difícil. É difícil, a gente olha, a gente precisa olhar para dentro, para o ser humano ali, o pastor, ele é um ser humano como nós, como qualquer. Então ele sofre abatimento, ele sofre cansaço, ele sofre estresse. Então esses números são muito importantes. Olha que outro número interessante, 40% dos pastores relatam conflito pelo menos uma vez no mês com um membro da igreja. E conflito é desgastante, né? O conflito, ele é psicologicamente devastador. Devastador. Não é nem desgastante, é devastador. É devastador, porque quando você entra em conflito com o irmão, você tem que medir extremamente o que você vai dizer para que você não venha ferir. É mais fácil você deixar ser ferido do que ferir o irmão que está no conflito contigo. É verdade. Então é muito desgastante, é muito estressante, e é por isso que a maioria, se a gente for, eu não tenho esse dado, mas eu posso chutar de cada 10, 8 até 9 estão passando por um processo de desgaste, estão saturados, estão cansados. Então vamos lá, o primeiro ponto que nós levantamos aqui é a questão da dupla jornada. Ele carregar aquele peso do trabalho, onde ele tira com certeza a maior parte do sustento da sua família, e aí ele chegar em casa ou se organizar dentro da semana, preparar, porque não é só chegar e dar o culto, você tem todo um planejamento, a direção do culto, as oportunidades, um aconselhamento. E aí também você tem que preparar o alimento espiritual para aquela igreja. Que é o essencial. Essencial. Eu aprendi com o bispo Paulo que pelo menos uma vez o pastor ele precisa estar pregando. Ele precisa, a ovelha precisa ouvir a voz do pastor. Lá na igreja, raras exceções, eu não abro mão do domingo. Isso que eu ia falar para o senhor uma coisa. A gente percebe que, eu acredito hoje, o senhor falando isso daí, que muitos pastores abrem mão de pregar semanalmente, uma vez por semana, por não ter esse tempo, essa preparação total, então eles acabam assim de um certo modo se acomodando, relaxando, e aí acontece o que o senhor falou, a ovelha não conhece a voz do pastor, não sabe como a pregação, por quê? Porque terça, quinta e domingo ele traz um convidado, Exatamente, eu não sou contra, mas eu priorizo, eu sempre falo lá, é muito raro, é só quando a pastora fala, hoje eu vou fazer culto de oração, vou trazer alguém fora, mas essencialmente domingo não tem como abrir mão. É o pastor pregando. O pastor precisa, a ovelha precisa saber quem é a maneira, o jeito, as doutrinas, porque depois vem com vãs conversas e vai arrastando tudo. Então quando o pastor já está cansado, que está com a cabeça fadigado, chama um para pregar aí na campanha, chama o fulano, bota o ciclano, dirige o culto, faz aquilo, ele precisa estar ali, só dizer que ele está ali. Eu acho que por mais que nós passamos por problemas, por mais que nós temos o dia a dia, horas carregadas, estresse mental, o pastor ele precisa estar ali dando algo de comer para sua vida. Eu fiz essa pergunta assim, pastor cansa, porque existe uma imagem heróica por parte tanto dos membros, quanto de alguns pastores também, onde eles acham que o pastor ele é um herói que não pode cansar. Se cansar é porque está em pecado, cansou porque tem alguma coisa errada, né?
Então agora a gente aprofundando um pouco mais aqui, agora a gente percebe que não, o pastor ele é um ser humano como qualquer outro. Ele sente cansaço, ele sente medo, ele sente tensão, ele às vezes indeciso em algumas decisões, porque as nossas decisões, dependendo do que a gente for tomar, a gente vai ficar refém delas. Verdade. Então ele precisa ter um jogo de cintura às vezes mesmo. Um jogo de não, calma, vai daqui, vai dali, tentando acertar as coisas. E isso é desgastante. Isso cansa. Deixa cansado mesmo. Não tem, é muito difícil. É quase o pastor chegar e falar assim, eu tenho que fazer igual quando perguntaram para o João Batista, és tu Cristo? Não, eu não sou Cristo, não sou. Mas eu não. Não sou super-homem. Sou carne e osso. Eu não sou o Batman. Então as coisas vão complicar para as nossas vidas. Então, e tem algumas ovelhas que elas olham para o pastor e falam, mas o meu pastor não pode cansar. Eu não posso olhar para ele e sentir que ele está cansado, desanimado. Não posso, porque, né? Isso é um tabu que tem que ser quebrado. Esses paradigmas, eles precisam ser quebrados. Esses rótulos, eles precisam ser... eu acho, né, no meu ponto de vista, quando eu estava lá na igreja, era membro, a gente olhava para o semblante, às vezes o pastor ele estava quase se jogando lá do púlpito, se acabando na pregação, irmão, bispo. E alguns irmãos conversando, olhando para si, não dando valor, né? Não dando valor naquilo que ele quase se acabou para ministrar. Deixa eu fazer uma pergunta, você tocou um ponto importante aí. Como que o membro, principalmente o obreiro, né, tem que estar ligado no seu pastor para perceber sinais de cansaço nele, né, ou na liderança, para poder estender a mão, ajudar, oferecer uma ajuda, porque o senhor falou uma coisa importante, o senhor falou que estava atento ao que estava acontecendo, principalmente no seu pastor que estava pregando. Porque hoje a gente percebe que muitos obreiros, eles entram e saem das igrejas e não estão nem aí para o altar. Não está preocupado se o pastor está precisando de uma ajuda, se o pastor está cansado, se emocionalmente o pastor está bem naquela semana, né? Então, fala um pouquinho sobre isso do obreiro, ou da atalaia, a obreira no caso, ter esse olhar clínico de olhar para o seu pastor e perceber se está precisando. Tem um feeling, né? O feeling. Olhar assim, falar assim. Essa palavra é difícil, feeling. Então, precisa... na realidade, é isso que eu estou falando. Assim como o pastor tem que conhecer as ovelhas, a ovelha também tem que reconhecer e conhecer o pastor. Uhum. Querendo ou não, olhando, ver que ele está num momento frágil, num momento... difícil, complexo. Então, eu acho que se o membro ele tiver aquela... Vou voltar a repetir a palavra que ele vai entender que na mensagem tem alguma coisa estranha nessa mensagem do meu pastor hoje. O que está acontecendo com ele? Não, mas hoje, o que a gente olha, que nota, raras exceções, as pessoas entram olhando para si e voltam olhando para si. Os olhos hoje estão voltados para nós mesmos. Nossos olhos não estão voltados para quem está às nossas voltas. Nós estamos cuidando de nós estamos preocupados conosco. Hoje está muito difícil de eu me colocar no seu lugar. A empatia hoje está muito difícil. O que a gente, quando os olhos voltam para o pastor, é para cobrar. Para cobrar. Quando os olhos voltam para o pastor, apontar. Está errado. Quando volta para o pastor fez alguma coisa. Então, essas coisas é uma das coisas também que vai mitigando, vai de alguma forma minando, a palavra correta, vai minando, vai trazendo uma tristeza, vai desmotivando o líder, o pastor, o líder em si, né? Então a gente tem séries de coisas que acontecem que a gente precisa ter eu como pastor, o fulano como membro, um olhar mais atento, mais carinhoso, mais, vamos dizer assim, mais cuidadoso com o seu líder. Amém. Gabi, termina esse daí. Pastor, tem outro ponto aqui quando a gente fala sobre essa questão do cansaço espiritual do pastor. Nós falamos essa questão da dupla jornada, os desafios, as lutas que o pastor enfrenta dentro da congregação, o olhar atento que o membro tem que ter para ajudar o pastor. Mas eu fiz uma pontuação aqui que fala um pouco sobre o ativismo religioso. Hoje eu estava escutando um testemunho do reverendo Augusto Nicodemos. E ele falando sobre um momento da vida dele, isso faz uns 3 anos atrás, que ele teve um burnout.
Burnout o estresse ao extremo, né? Nossa. Onde acaba as forças ali da pessoa e tal. E ele falou que ele viveu isso por causa do ativismo religioso que ele vivia. Ou seja, ele tinha muitas atividades, viagens, pastorear, família, pregações, escrever livro, tal, né? E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade, eu percebo que às vezes alguns pastores, né? E eu também já caí, não digo erro, mas já entrei nesse ativismo de encher a nossa vida com atividades na igreja, né? A gente até deixa de pensar um pouco na família, esquece dos compromissos do trabalho e começa a colocar atividade em cima de atividade, e aí a semana passa, os meses passam, o ano chega, de repente o corpo não aguenta. Explode. A mente explode. O senhor percebe que muitas vezes acontece isso também? O pastor ele tem que ter esse cuidado para não entrar no ativismo? Ele precisa ter muito. Eu tenho muito, porque eu sei que isso é uma faca de dois gumes. É muito perigoso o ativismo, quando você quer abraçar tudo e depois você não consegue sair de onde você se meteu. Eu mesmo, eu quase não recebo agenda. Eu dificilmente, quando recebo assim, eu fico meio receoso. Por quê? Porque eu preciso de um tempo para minha mente. Traz aquilo que a gente, às vezes, somos afadigados, e tem vezes que a gente sabe muito bem dar uma equilibrada em tudo isso. Mas desculpa se eu vou me expressar errado, mas ter um monte e fazer muita função não quer dizer que você está servindo a Deus. Exatamente. Você entendeu? Ah, não, eu pego aqui, eu pego ali, por aqui, eu estou no meu trabalho, então eu estou servindo a Deus, e Deus no meu ponto de vista, as coisas não funcionam assim. Às vezes até para manter um status na rede social. Exatamente. Então, isso vai te trazer, esse problema da rede social também é meio complicado. Então, o problema é que isso vai te trazer um staff, um cansaço mental, que como diz o velho, vamos usar um velho jargão aí, vão-se os dedos e ficam os anéis, meu amigo. Então, você vai estourar uma hora. Você vai estourar. Eu pego aquilo, não sou contra de quem quer, mas você pode ter, eu também sou meio contra o pragmatismo, mas você sabe que o pastor ele precisa entender que ele tem uma esposa, ele tem uma família, ele tem uma saúde e uma mente para cuidar. E quando você aglomera tudo isso em você não vai aguentar. Uma hora estoura. Uma hora você vai ficar deprimido. E o pior de tudo é quando não reconhecer de todo esse seu ativismo, toda essa seu labor, seu entusiasmo. E quando você parar, você vai parar. É interessante que a palavra burnout, a expressão dela, eu até anotei aqui, queimou tudo que tinha e ficou com o tanque vazio. Exatamente. É a expressão da palavra burnout. E com o tanque vazio, não tem como. Você para. Né? O corpo te para, né? O corpo para. Ah, mas o Senhor vai dar força. Não, o seu corpo não vai aguentar. Verdade. A sua mente não vai aguentar. O bispo, eu vou contar uma experiência própria. Olha que eu não sou nem muito atarefado, mas teve um período na minha vida de pastor que raramente eu falo, até a pastora nem ficou sabendo. Depois que eu falei na igreja, aquela coisa assim, você coloca em xeque o teu chamado. Isso faz você parar, faz você refletir, às vezes faz você querer desistir das coisas. Então, agora imagine você com um monte de tarefa e a sua esposa querendo atenção, os seus filhos, se tem filho pequeno, querendo a sua atenção, e você fala, não, hoje eu estou envolvido com a igreja. Nós precisamos de ser temperado. Nós precisamos ter uma temperança, nós não precisamos ter todo esse apetite, nós precisamos ser moderados. Às vezes a pessoa ela tem aquela busca por uma realização profissional, né, tal, mas também eu vejo que tem essa busca pela realização eclesiástica, né? A minha igreja tem que encher, a minha igreja tem que ser a melhor na rede social, eu tenho que fazer X congressos por ano. E aí, um ponto que eu quero tocar aqui, às vezes os membros não aguentam. Não aguentam. É consagração, culto, não sei o que lá, aí o membro ele desiste, não aguenta o ritmo do pastor. E eu vou um pouco mais além, talvez aí o senhor pode discordar ou concordar comigo, às vezes também para alimentar o ego. Alimentar o ego. O ego, entendeu? O que é o ego? Eu preciso, de alguma forma, alimentar o meu ego. Então, todo mundo está vendo o que eu estou fazendo, então, o pastor Edilson é o cara, ele desce, ele sobe, ele vira, rodopia.
vai parar. Vai acabar, o tanque vai esvaziar. Vai esvaziar o tanque uma hora. A conta, ela vai chegar. Ou ela vai chegar de uma maneira fisiológica, ou ela vai chegar de uma maneira na mente, ou de uma hora ela vai te travar. Verdade. Ela vai travar. Porque o corpo vai cobrar. O corpo vai cobrar. De uma hora ou de outra, algumas patologias vai se ver por causa do estresse. O estresse ele vai disseminar alguma patologia. O corpo não vai aguentar. Então é muito estressante, é muito complicado. Eu penso que todos os pastores, assim, do meu ponto de vista, é em tudo ser moderado. Maravilha. Não deixar de fazer. Claro, não deixar de fazer. É moderação. Nós não somos contra nada disso, mas ter o cuidado para não cair nesse ativismo, né? Isso é feito de surpresa. Isso, porque vai chegar, uma hora a duplicata vai chegar. Vai. Outro ponto que nós anotamos aqui é as provações pastoral. Né? Aí, quando a gente fala em provação pastoral, são as lutas, os desafios, as batalhas, as guerras e como isso cansa o pastor. Nossa, essa aí cansa de fato, porque as lutas, as aflições, ela vem de encontro com as nossas vidas. Ela não manda um recado, ela não deixa um sinalzinho, amanhã eu estou chegando, ela simplesmente, as aflições, quando ela chega, ela se instala. E aí a gente às vezes não está preparado para enfrentar essas intempéries da vida, que todo dia, basicamente, a gente vai ter que enfrentar e vamos ter que, de alguma forma, lutar. A gente, às vezes, contamos com pessoas do nosso lado e às vezes essas pessoas irão falhar conosco. Sim. Né? Às vezes a gente vai ter algumas coisas de ingratidão nas nossas vidas que vai nos trazer também uma decepção grande, porque nós temos a tendência de olhar para a pessoa e falar, não, está comigo, mas vai falhar. Nem sempre vai. Nem sempre, porque a gente vive já no mundo decaído, as pessoas vão falhar conosco. Né? E a gente precisa estar bem preparado acerca disso, com os pés firmados, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai falhar. E as dificuldades, geralmente, ela busca de alguma forma, querendo ou não, os líderes, eles são os mais visados nesse período de luta, porque inevitavelmente vai estourar nele alguma coisa. Vai ser o filtro final. Ele vai ali. ser o culpado de quase tudo. Tudo vai sobrar uma beirinha para ele. Então é muito complicado, bispo. Quando a gente passa por esses desafios, essas lutas, a ingratidão, o não reconhecimento, as lutas em casa, calúnias, difamações, alguns problemas em casa que, querendo ou não, você vai levar para dentro da igreja. Também. E da igreja você vai levar para dentro de casa. Então fica quase que... Você acredita assim que é impossível a gente conseguir separar, no caso do pastor, né? O pastor ali, é quase impossível fazer essa separação igreja, família, é difícil, né? Porque, igual o senhor falou, vai ter problema que você vai sair de casa com ele e vai levar para a igreja. Tem coisas. E tem coisas que você vai sair da igreja e vai te acompanhar para casa. E às vezes a pessoa fala assim, mas tem que saber dividir. É impossível, é difícil. Olha, eu não digo impossível, mas é difícil. É difícil porque eu, como experiência de pastor, quando acontecem algumas coisas, a gente chega em casa para jantar, inevitavelmente a gente vai conversar acerca disso. Sobre o assunto. E vamos ver qual que é a melhor posição a tomar, né? Às vezes a gente quer meter os dois pés na porta e não é assim que funcionam as coisas. As coisas precisam ser tratadas com temperança, com orientação de Deus, a gente precisa ter bom senso, né? Mas inevitavelmente a gente vai lutar com isso. A grande diferença que eu penso é que quando as coisas vêm de fora para dentro de casa, a gente consegue fazer uma barreira, eu falo pastor e a pastora, e juntos dá uma segurada, não deixar interferir. Agora, quando sai de dentro de casa para fora, aí não tem como. Aí não tem jeito mesmo. Aí o negócio vai complicar. É porque assim, nós somos seres humanos e um casamento, ele tem as suas dificuldades, a família, lidar com os filhos, com as finanças também, que são coisas que de uma forma muito direta vai nos afetar e vai interferir no nosso dia a dia. Vai interferir no nosso dia a dia, tanto no relacionamento entre marido e mulher, e no relacionamento com a igreja. Com a igreja. Inevitavelmente a gente vai ter esses
dramas, essas lutas, essas intempéries que insistem em se instalar na vida daquele que é líder. Então, e aí a gente volta de novo para uma mente sarada, para uma estrutura, uma base. Uhum. O pastor ele precisa ter uma base mesmo. Não é simplesmente chegar, assume essa igreja, no meu ponto de vista. Uhum. Tá precisando de um pastor. Fulano, você quer ser pastor? Vai. Não olha para uma base, não olha para uma estrutura psicológica, talvez. Psicológica eu não digo que a gente não é psicólogo, né? Uhum. Mas uma estrutura, um mínimo de estrutura. Eu estava lendo uma frase hoje: nem todos disponíveis são vocacionados. Né? Às vezes olha para o lado, vê o fulano, ele está disponível, o obreiro, ele está disponível, mas não tem a vocação, não tem o chamado para o pastoreado. E outra coisa importante que eu até anotei aqui, pastor, o senhor falou agora, e a questão da preparação. Porque muitas vezes o obreiro, ele recebe o convite ali para ser um pastor, a primeira coisa que vem na cabeça, eu vou estar no cartaz, agora vão me chamar de pastor, eu vou ter um status, eu vou ter um referencial, tal, mas se esquece que por trás tem todas essas lutas que nós estamos falando aqui. Por trás, não é simplesmente, é a mesma coisa de você chegar para um neófito aí chega aqui e fala assim, olha, agora você é o pastor, é colocar uma carga de 200 quilos na costa dele, na largada ele vai sair bem, como e na família, né? Aquela primeira hora de CBT, depois ele vai olhar e se ele quiser um trabalho, ter uma mente tranquila, uma vida sem hipercalço, tranquilinho, foge disso aí. Porque é muito simples para mim, como líder, chegar aqui, você quer ser pastor? Quer? Então toma. Eu não vou explicar para ele que tem toda uma estrutura, tem todo um levante, vamos dizer assim, apontado para ele, porque ele é líder. Uma mira, porque no Vietnã era destrói primeiro o cabeça e o resto se perde. Então, vamos mirar no quem está na frente. Esse é o alvo. Quando você assume um negócio desse, você vira alvo. Isso é fato. Então a gente precisa, o que ele precisa? Mas como que é, pastor? É só chegar lá e subir? Não, tem que se preparar, tem que ter um preparo mínimo, tem que ter um conhecimento básico, eu penso assim, de uma vida, tem que ter um bom relacionamento com a esposa, tem que ter um lastro familiar. Raiz, né? É uma raiz, um lastro, porque senão você não vai ser pastor, não vai ser pastoreado e não vai pastorear e vai perder toda a sua casa. Porque você vai começar a não entender o que é ser um pastor. Você precisa entender o que é ser o pastor, o que é estar na frente, tem que entender as dificuldades que está por trás disso, não é só oba-oba, não é só alegria, não é só o céu de cruzeiro, não, é difícil. Porque eu penso assim, quando a gente olha, e eu estava aqui vendo a vida de Elias, se a gente olhar para o capítulo 18, capítulo 19, de um céu de cruzeiro já entra numa tempestade. É impressionante. Então a vida que o nosso cotidiano, ele é cíclico, toda hora ele está mudando, toda hora. E se a gente não tiver uma estrutura e uma base e um conhecimento acerca daquilo, por isso que eu falo aqui, eu até falo aqui, isso que aqui é fundamental, isso aqui é muito interessante, esses três modos. Charles Spurgeon. As lições aos meus alunos. Desde a confeccionar um tema para pregar, até as dificuldades, até um período depressivo que ele estava passando, ele expõe aqui, e como é difícil lidar com isso. Né? Ele fala que acho que no volume 2 que ele passou por um período de depressão extremo e ele conseguiu. Lendo isso aqui, você coloca e tenta. Você já vai entender que nem tudo é oba-oba. Não é. Isso é básico. Não. Paz. Talvez aí tem muitos pastores e louva a Deus por isso que está só nadando de braçada. Mas tem muitos disso. Que estão penando. Que estão patinando. Porque primeiro não teve essa preparação. Isso. Né? Já entrou despreparado. E aí quando vem essas lutas, uma coisa importante que o senhor falou é a questão das calúnias, traições, ingratidão principalmente. Aí a gente olha para a vida do apóstolo Paulo e vê o quanto ele sofreu e o quanto ele ensinou os pastores, né? E aí uma palavra que a gente tem que deixar para esses irmãos que estão começando no ministério. Eles precisam compreender que isso vai acontecer.
E quando isso acontecer, ele tem que ter maturidade o suficiente para não se deixar abater. Claro, vai ter um momento de tristeza ali, tal, mas não se deixar abater. Né? Ele vai enfrentar essas coisas que nós falamos aqui, mas ele precisa levantar a cabeça e continuar. A ingratidão, eu acho que é a mais difícil, é a mais dura de se aguentar. A ingratidão é aquilo que você trabalha, você investe, vamos dizer assim, você está investindo, você está trabalhando, você está ensinando, está cuidando, então você... Eu tenho um pensamento comigo, eu não formo seguidor, Uhum. Deus me chamou para formar discípulo, não seguidor. Eu falo o que tem que ser dito, pode doer, mas vai fazer ele ensinar, como aquele livro do J.L. Um Caminho Seguro para o Céu. Eu estou mostrando a direção, eu não quero que ele... Mas não quer atrair um fã? Eu não quero seguidor. Eu não quero agradar ninguém. Eu quero mostrar que se eu tenho alguém para agradar, é Deus, é Jesus, aquilo que ele ensinou. Então os obreiros que estavam comigo lá, a igreja, ela sabe muito bem como que eu sou, sou perfeito. Ninguém é perfeito, mas eu tenho uma diretriz que eu não faço seguidores, eu faço discípulos. Entendeu? Aí a gente vê, quando a gente veste, a gente ensina, a gente dá a direção, a gente coloca no caminho certo, a gente tenta. Hoje nós somos muito escasso de referenciais. Os nossos referenciais hoje é muito difícil. Então, eu tento ser um referencial de maneira mais positiva possível. Assim, de coisas que eles vai extrair de mim, eu vou passar para eles, para que eles possam passar para outros. Aquela essência, né? Vamos dizer assim, não mão na cabeça, bajulação, palavra doce, como diz o imperador Valeriano, né? Em latim, não acerba, sede branda, mas amargo e não doce, para montar um caminho, para dar uma direção, porque se você ficar só passando a mão elogiando, não, você continua assim, você também, você vai abastecer o inferno com esses obreiros. É verdade. Então a gente precisa dar uma diretriz. Então quando você investe e de repente você vê ele virar as costas para você ou sair falando mal, isso dói. Isso dói e dói mesmo, porque isso já cortou na minha carne. Então o que eu faço? Dá vontade de desesperar, mas eu calmo, respira fundo, dá uma respirada e olha para a vida dos heróis da fé, meu amigo. Dos heróis da fé. Você tem que olhar para lá, porque se você olhar, então vai acontecer de pessoas que você cuidou, zelou, vai seguir outros mestres. Sim. Vai acontecer, vai te deixar. É um ciclo comum da vida, né? Vai seguir outros mestres, vão atrás, então que vá. Quando eles chegaram, você não tinha nada. E quando eles foram também, você não vai perder tudo. Então a questão é manter o foco. Vai levar, vai sair, paciência. Então você mantém, mas não deixe de mostrar o que é certo, o caminho certo. Mesmo que isso vai sangrar, mesmo que isso vai doer. A gente percebe que às vezes acontecem muitos conflitos nesse momento de partida, né, de ovelhas assim, né? Então o senhor falou uma coisa interessante aí que eu vou guardar comigo aqui, é ter essa tranquilidade das pessoas que chegam e das pessoas que vão. Nem tanta festa quando chega e também nem tanta tristeza quando vai, porque é um ciclo da vida. É um ciclo. E outra, quando ele chegou, você já estava ali. Quando ele foi, você vai continuar. Continua do mesmo jeito. Né? Na realidade, a pastora, ela sempre fala uma coisa que eu guardei para mim, né? A pastora Vera. Ela fala assim, não, nós não temos que adaptar o irmão. O irmão tem que adaptar a gente aqui, a maneira da igreja. Sim. Entendeu? A maneira da igreja ser, é assim que tem que ser. Porque a igreja é isso, porque a igreja não faz aquilo, a igreja não ele vem de um lugar, lá fazer assim. Não, peraí. Aqui é assim. Aqui é assim, meu amigo, é desse jeito. Então, eu não tenho que adaptar. A gente não vai adaptar os irmãos que estão chegando. Os irmãos que estão chegando têm que se adaptar à igreja. Não tá bom? Tem tantas outras aí, procura, né? Não tá bom? Procura uma igreja que vai estar bom para você e tal. E assim vai. E assim a gente vai indo. E o caminho, todo mundo está indo para o céu. Assim espero. A gente percebe que muitos pastores têm se cansado com esses temas, né? Então que você, pastor que está nos ouvindo, né? Se prepare o coração, prepare a mente, porque chegadas e partidas são comuns na nossa vida. Vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, nosso terceiro ponto aqui. O descanso é necessário? É preciso parar um pouco, é preciso descansar, é preciso reavaliar o projeto, reavaliar a rota ou não? Vamos que vamos, vamos ver o que vai dar lá na frente. Então, isso vai de acordo com tudo que a gente começou, né? Aí
estressado, 70% de relato está estressado, 90% trabalha mais de 55 a 75 horas, alguns se sentem exaustos cada final de semana, cada semana, outros não se veem reconhecidos, outros estão tendo uma rusga com algum membro da igreja, pelo menos 4 a cada 10, pelo menos uma vez no mês tem uma rusga, então você precisa de um descanso. Tem que descansar. E para nós, principalmente para os pentecostais, posso estar errado, mas férias e descanso não está no vocabulário. Isso que eu ia perguntar, muitos obreiros ou ovelhas não aceitam. Não aceitam. O pastor não pode descansar. Não, o pastor não pode descansar, o pastor não pode sair o final de semana, o pastor não pode ir para um lugar, tirar um tempo com a família. Tirar a mente. Ele não entende que esse tempo de repouso é bom para a mente. Tanto quanto o sono é bom para o corpo. Então, se o pastor dele, no meu ponto de vista, vai descansar, tirar uma semana, 2 semanas, quando ele voltar, ele vai voltar revigorado, novas de energia, disposto, vai vir mais animado. Por quê? Porque ele teve um período de descanso. Período sabático. Isso, um período sabático. Até a terra, bispo, ela precisa de descanso. É verdade. Ela não pode meter no planta, ela precisa de descanso. Então, se ela precisa de descanso, eu, ser humano que estou quase afadigado, não vou precisar. Tempo de repouso, ele não é um tempo ocioso. Não, descanso não é inatividade. Não, descanso é descanso. Descanso é você contemplar, recuperar suas energias, é você rever algumas coisas, né? Quando eu falo descanso também, bispo, não é ficar ligando pro irmão, não é ficar recebendo, não, é desligar. A palavra correta é desligar. Olha, uma semana, mas o problema que eu vejo é assim, às vezes, posso estar enganado, o pastor, ele não sente confiança de deixar a mão dele na mão de obreiro. Delegar. Ele não consegue delegar funções, ele tem medo de perder o posto. Perder o posto, ele tem medo de, no meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista, eu também penso um pouco sobre isso. Ele tem medo que a igreja não vai aceitar, que quando ele voltar a igreja vai virar as costas, ou a igreja, o membro, quando eu falo igreja, os membros vão sair para outro pastor, porque não, aquele pastor lá pegou 10 dias de folga, não, vou para aquele lá, que aquele está toda hora lá. Ele se sente receoso em algumas coisas. Entendi. Ele não sai da igreja, ou porque não tem um obreiro qualificado para ficar no seu lugar, ou ele se sente inseguro, a palavra correta, inseguro em deixar o outro no seu lugar. Então ele sente um medo, ele fala, puxa, eu não vou deixar porque não dá, esse obreiro tem isso. Eu me lembrei aqui de Moisés, né? Quando o sogro dele, o Jetro, chegou e falou, rapaz, você tá doido. Então, você tá todo dia recebendo esse povo o dia inteiro, orando, profetizando sobre essas pessoas. Rapaz, você tem que dividir o fardo. Delegar funções, né? Um termo militar, dividir para conquistar. Então, delegar funções é necessário. É necessário. Formar líderes, formar obreiros, não ter medo de formar. É isso que eu estou falando, é formar discípulos, é formar líderes, é tentar extrair o melhor de cada um. Né? A função do líder é essa, tentar extrair o melhor de cada um. A Sun Tzu diz que na arte da guerra que você precisa delegar funções. Pai, livraço, hein? Ele fala, delega funções, dá a função para o fulano, para o corajoso, onde coragem, de administração para administrador, e a função para o tolo, que é tolo. Até o tolo tem a função. Até o tolo precisa ter uma função. Então, a gente precisa delegar funções. Se você não delegar funções, vai estourar em você. Aí a gente volta lá no começo. Por que a gente está estressado? Porque não delegamos funções. Por que a gente está cansado? Porque queremos tudo para nós. Por que a gente não está aguentando mais? Porque a gente não preparou discípulo. A gente, em vez de preparar discípulo, a gente prepara seguidor. Né? A gente não tem medo de delegar, porque tem pastores que evitam deixar os obreiros dele assumir a igreja. É um orgulho para ele, no meu ponto de vista, é formar. Você é um formador, né? Agora, chegar em mim e falar assim, olha, eu quero esse obreiro aqui, eu vou falar curto e grosso, olha, não está preparado. Tem que ter essa responsabilidade, né? De falar não quando não tem que falar não. Porque depois, aquele pastor lá que só está remelando, saiu lá da igreja do bispo. O pastor lá que indicou, né? Isso é muito sério. Muito complicado. Então, eu acho que para a gente aliviar a mente, aliviar o corpo, o fisiológico, o psíquico, a gente precisa delegar funções.
Não é aquilo que o senhor falou, o ativismo, trazendo tudo para nós, vai nos prejudicar. Se a gente delegar as funções corretas, as pessoas corretas, as coisas vão funcionar. Então esse descanso ele é fundamental. Se a gente vê um grande relógio suíço, cada um ali tem uma função. Cada engrenaginha desse relógio, ela tem uma função. Então cada um tem uma função delegada. Então a gente precisa delegar. Não é porque eu deleguei funções que eu vou deixar de ser o pastor. Sim. Mas o ego, o ciúme, às vezes até o egocentrismo da gente impede de a gente fazer isso. Eu vou apertar um pouquinho mais a conversa aqui, porque às vezes a gente percebe que muitos pastores, eles, por deixarem de lado essa necessidade de descanso, por trazer esse ativismo para a sua vida, para o seu ministério, a família sofre. Bastante. Os filhos sofrem. Bastante. A esposa, porque a única coisa que eles conhecem é a casa e a igreja. Não tem um tempo para uma caminhada, uma andada de bicicleta, um passeio no shopping, nada. Não tem tempo nem de comer um cachorro quente. Nem um cachorro quente. Um cachorro quente com a esposa e os filhos, vamos sentar ali, vamos comer um cachorro quente. Então, e o problema também é que alguns tendem a santificar tudo isso. Porque não pode isso, porque não pode aquilo. Não, calma, peraí, você está administrando a sua casa. Você precisa administrar a sua casa primordialmente bem, para depois você administrar a igreja. Se sua casa não estiver bem administrada, se você não estiver ali coeso com a tua esposa vendo você realmente como um homem de Deus, as coisas não vão funcionar. É necessário um tempo, um cachorro quente. Vamos marcar quem tem dinheiro, marca um restaurante, vamos almoçar, vamos jantar, vamos viajar. Olha, vou ficar obreiro aqui. É necessário esse tempo. É fundamental para o líder e para os liderados. Eu penso assim, bispo. Até porque ele vai ser uma referência para a igreja, né? Ele vai ser uma referência, exatamente. O obreiro tá sendo formado e fala: opa, meu pastor tem um tempo com a família. Opa, meu pastor ele tem um tempo para os filhos. Isso é tabu. Tabu tem que ser derrubado. Isso é tabu. É complicado. Férias para pastor é tabu. É verdade. Descanso. Não somos super-homens. A gente não tem todo esse poder, não. O corpo da gente vai cobrar um preço alto. A gente vai desenvolver doenças crônicas por causa do estresse. A gente vai desenvolver doenças crônicas por causa do sedentarismo. Não é pecado caminhar, mesmo. Verdade. Eu vi que você dá umas pedaladas lá, hein? Opa! Pastor, não é pecado caminhar. Não é pecado você... Ir numa academia. Não é pecado. Você tem que ser moderado. Moderado. A palavra moderação ela precisa estar constantemente no vocabulário do líder. Do líder. Moderado. Extravagância, aquela coisa toda. Essas redes sociais é terrível. Tabu esse muro. E esse onde buscar ajuda também é meio complexo. Né? Eu acho. Parece simples, né? Mas é meio complexo. A primeira coisa que eu penso é buscar ajuda em Deus, em oração, na graça. Beber da fonte da graça, né? Ali a gente vai te suprir espiritualmente. Mas a gente precisa conversar. A gente precisa ter um companheiro. A gente busca ajuda, no meu ponto de vista, em Deus, no poço da graça. Depois, a família. A família é fundamental para o ministério pastoral. A família é a primeira rede de apoio. Isso, a família. Se eu não tenho apoio em casa da minha esposa, tá tudo arrebentado. Então eu tenho que rever meus conceitos. Eu tenho que olhar e rever os conceitos. Então, o que eu penso? A família, ela é fundamental para uma estrutura física e psíquica do pastor, do líder no caso. A gente precisa estar com os pés bem firmados nessa base chamada família, nessa menor célula da sociedade, que hoje se encontra doente, que hoje se encontra vulnerável, atacada, bombardeada, né? As nossas crianças hoje dá medo quando você liga a televisão, entendeu? Então a família ali, o primeiro campo do pastor, o primeiro campo do obreiro é ali, a luta é ali. É ali que ele sai vencedor. Eu costumo dizer que ali na família, a família conhece realmente quem é o pastor. Ali ele se desfaz de toda a máscara que ele sai para a rua. Toda a máscara. Ali ele tira, ele se fica nu, vamos dizer assim, no bom sentido, entre aspas. Ali ele se despede daquilo que ele vestiu para ir para a rua. Ali a família conhece. Se ele é um homem conceituado ali, ele é homem em qualquer lugar. Muito bom. Ele é reverenciado em qualquer lugar. Se ele é reverenciado na sua casa,
ele pode sair tranquilo na rua. Porque é ali que todo mundo conhece realmente quem eu sou. Eu sou ali. Ali eu sou o pastor. Ali é o pastor Edilson. Ali eu me desfaço. O marido, o pai. O pai, o marido. Às vezes há algumas coisas que a gente precisa. Eu não tenho mais criança, né? As minhas filhas tudo. Você já é avô, já, né? Tem filha de 26 anos, guria, menina, vai 26. Então, por essa etapa, no meu ponto de vista, quando eu não era evangélico, a pastora sofreu muito, sem medo de errar. Porque eu era muito ausente. Certo. Eu viajava muito, A vida profissional. Isso, eu não parava em casa. Eu chegava e saía, chegava e saía, chegava e saía. Então, quando eu através das orações delas, o Senhor me encontrou, eu vi o tanto que eu fui negligente. Então, agora eu tento, assim, de alguma forma, com rusgas aqui, que não é Sim. Não é uma perfeição que é só. certeza. Não, tem as suas, mas a gente precisa manter coeso. Das incompatibilidades de ideias precisa sair uma boa, né? Tudo aquilo ali, né? Porque são cabeças pensando diferente. Agora, eu e a pastora, graças a Deus, a gente tem uma sintonia, né? Graças a Deus, né? Porque aí eu aprendi a respeitá-la, eu aprendi a recuar, eu aprendi a ser aquela ordenança do apóstolo. Você dava um outro podcast, rapaz. Amai as vossas esposas, né? Então eu aprendi muita coisa. Então é fundamental a família para a estrutura do líder. Eu penso assim. Eu estava vendo aqui, eu até fiz uma anotação, porque quando o Nicodemos falava ali dos sintomas que ele teve, ele colocou, perca de foco, insônia, irritabilidade, depressão, quando dorme não descansa, o corpo, né? Desânimo, apatia. Então, quando a gente fala assim, onde buscar ajuda, às vezes o pastor está tendo algum desses sintomas aqui e ele tem que ficar atento e buscar ajuda, buscar conversar com alguém, buscar se abrir. A gente sabe, o senhor comentou aí, a nossa primeira rede de apoio é a família, claro, maravilha. Mas é importante também você também ter amigos, ter pessoas. Nós vamos falar aqui já sobre a questão da solidão pastoral, né? Que é um outro desafio, né? Mas se porventura está passando por um momento como esse, sintomas como esse, pedir ajuda. Eu quero fazer até um parênteses aqui, acerca de, né, a gente precisa de ajuda, a gente tem amigos. O pastor parece que não, que ele está rodeado, mas ele é sozinho. Sozinho. A gente vai falar na solidão, a gente vê que às vezes ele é só. Tem a solitude, né, e tem a solidão. Às vezes ele está na solidão ali mesmo. Mas o que eu vejo também é quando a gente busca, tem irmãos que apoiam, a gente conversa e tal, mas eu acho que, no meu ponto de vista, os pastores, entre nós mesmos, a gente precisa ter um olhar mais amigo do que de rival. Nós nos olhamos como rivais, bispo. Verdade. Competição. Nós nos olhamos competir, a gente conversa, a gente olha tudo, mas inconscientemente há uma competição, uma disputa interna, às vezes consciente, às vezes inconsciente. Então a gente precisa a gente precisa olhar mais para nós que estão passando pelas mesmas agruras, pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos momentos de estresse, pelas mesmas as intempéries da vida e ser mais companheiros. Unidade. E menos rival. Né? Eu posso até estar enganado, mas a visão que eu tenho é essa. Alexandre o Grande, ele tinha a cavalaria amiga, que era a elite dele. Quando eles paravam qualquer ponto de guerra ali o Alexandre era só mais um. Eles eram companheiros. Então, quando você tem companheiro, você luta junto. Forte quando isso. Quando você tem companheirismo, é igual a falange espartana. Ninguém baixa, ninguém consegue transpassar. Recua. Então, você precisa. Eu protejo da direita, que protejo da esquerda, que vai proteger. Então, a gente faz uma falange, né? A falange espartana, ou a falange assíria, ou até mesmo a falange do exército macedônio, quase intransponível. Mas quando há um ponto fraco nesse elo, toda a falange desmonta. É esse que é o meu ponto de vista, às vezes, nessa situação. Quando a gente vê os pastores se afirmar, porque nós estamos mirando o mesmo inimigo, o problema é que nós atiramos em nós mesmos. Verdade. A gente olha. Eu não entendo. Compete. A gente é fogo amigo. No termo militar para fogo amigo. Então a gente compete. E isso faz com que fique cada vez mais difícil você conseguir se abrir com alguém, confiar em alguém, porque você olha assim, em quem eu posso confiar para mim falar um problema que eu estou passando? Não tem. Quando que o senhor conversou com alguém assim, para tua confidência, ele vier falar, eu preciso conversar com o senhor? Fora da família, nem me lembro.
Eu nunca tive. Difícil. Assim, para falar que o mais eu converso assim, entre os pastores é com o Bispo Heber, a gente troca ideia. Já tem uma amizade, já tem uma amizade anos, né? desde de infância, a gente troca ideia, a gente troca livros, a gente vê títulos de livro, conta algumas coisas, o que acontece, eu peço conselho para ele pede para mim, mas isso tinha que ser mais amplo. Tinha que ser mais, né? Isso. Mais amplo. O problema é a confiança. Confiança. Porque eu falo para o senhor, o senhor fala para o ciclano, fala para o beltrano, quando você vê, acabou a confiança. E verdade. Esse ciclo, ele precisa ser quebrado. O que falta para nós hoje é o companheirismo. Sabe, eu tenho uma ideia, vou até expor aqui, é que, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas eu acho que eu defendo essa tese de que pelo menos a cada 6 meses os pastores eles deveriam se reunir num café da manhã ou em algum lugar, sem cobranças, sem reunião para algumas definições eclesiásticas, não, apenas para reunir, ter conversar, aquela conversa, amizade. Como é que tá lá o Taquarussu? Como é que tá aqui o Júlio de Caxias? Rapaz, eu passei por esse problema assim, mas eu tentei contornar assim, uma conversa, vamos dizer assim, informal, tranquila, sem tem que fazer, não, vamos reunir, vamos tomar um café, vamos conversar. Eu sei que é difícil, quase impossível, mas eu defendo essa tese. Eu defendo essa tese que os pastores eles precisam estar mais coesos, porque está todo mundo no mesmo barco, meu amigo. É verdade. Está todo mundo na mesma batalha, está todo mundo alistado no mesmo exército, está todo mundo na mesma caminhada, está todo mundo no mesmo fronte, está todo mundo na mesma campanha. Não tem um exército melhor que o seu, não tem, não. A gente está sob a bandeira de um só general. Não tem 2 generais. Forte, hein? Não tem 2 generais, a gente só tem um. Então a gente precisa estar coesa. É igual a cavalaria amiga, a gente precisa entender o problema de um de cada dia, para que a gente possa se ajudar mutuamente. Para que dali, da divergência de ideia aqui, de uma ideia aqui ou acolá, saia algo em prol do reino. Não é pró a mim, não é pró o senhor, é pró do reino. O reino precisa ter unidade. Muito o reino bom. Precisa ter uma direção, diretrizes. E o companheirismo falta. Infelizmente falta. Se o pastor não buscar ajuda e não tem um apoio, primeiramente é da família, primeiramente buscar a Deus, a família, que precisa do companheirismo entre os pastores, até mesmo entre o pessoal mais próximos, né? Mais próximo. Eu defendo essa muito bom. Essa ideia. E para finalizar aqui, precisamos reconhecer nossos limites, né, pastor? A gente não pode levar uma vida assim, igual nós falamos aqui, vários pontos, né? Uma vida desregrada, achando que nós somos super-heróis, super-homens, super-mulheres, né? Abrindo o peito, indo para cima de tudo, abraçando tudo, vai explodir, vai estourar, não vai conseguir. Então, nós temos que saber a hora de parar, a hora de diminuir a velocidade, reconhecer os nossos limites, né? Precisamos, às vezes é necessário dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Às vezes é necessário você parar, porque você tem um limite. Todos nós temos limite. Chegar na zona de conforto, não é errado estar na zona de conforto mesmo. O problema é você permanecer, né? Permanecer. Não é errado você estar ali. Então você chega na sua zona de conforto, você dá uma relaxada, reconhece onde você está errando, dá uma olhada onde você precisa melhorar, onde você acertar, e você não é para ficar ali. Elias, não é para você morrer debaixo do pé de zimbro. Come, bebe, descansa e pé na estrada, meu amigo. Segue, porque não é para parar. Então a zona do conforto, às vezes, é bom para a gente olhar para os nossos limites, olhar para as nossas limitações, porque nós somos limitados. Sim. Nós temos muitos limites, a gente é muito limitado. Então a gente precisa, no meu ponto de vista, dar uma olhada para dentro de nós e falar, peraí, eu tô indo pelo caminho errado. Peraí, se eu pensar um pouco esse caminho aqui que parece longo, ele vai diminuir, porque eu estou olhando de uma maneira errada. Se eu olhar por esse prisma aqui, acho que vai dar bom. Então a gente precisa reconhecer as nossas limitações, porque todos nós temos limite mesmo. Todos nós temos limites. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa nesses nossos pontos aqui que a gente falou, sobre o ministério pastoral, esse cuidado com a mente, cuidado com as emoções, que tem algo que o senhor quer acrescentar para a gente poder caminhar para o final? Na realidade, eu penso assim, quando a gente reconhece os nossos limites,
A gente precisa também, agora eu vou até entrar num assunto assim, talvez seja polêmico, mas a nossa liderança também, ela precisa olhar para os seus pastores. Cuidar. Ela precisa ter um olhar mais clínico, né? Eu fui num lugar esses dias, faz tempo já, e aquilo me incomodou. Sabe por que me incomodou? Então, eu até comentei, não sei com quem, não lembro, mas aquilo me incomodou pelo seguinte: eu cheguei na igreja e fiquei olhando aquilo tudo, e aquela pastora, rapaz, correndo para um lado, vindo para o outro, erguendo um microfonezinho, uma caixinha pequenininha, e aquele desespero lá. Eu falei, meu Deus, cadê os olhos de quem precisa olhar? Tem que ter um cuidado. Nós precisamos ter um cuidado com os nossos pastores. Os nossos pastores precisam de um olhar mais clínico, né? Um olhar, o que está acontecendo? Eu defendo assim porque eu acho que o líder, ele precisa chegar, olhar e falar: senta aqui, vamos sentar hoje, como é que está lá? Quais são as suas dificuldades? O que está acontecendo com Saber você? ouvir. Saber ouvir, né? Ouvindo o pastor, mesmo que não vá resolver, vamos dizer assim, mas o pastor, ele se sente valorizado, cuidado, porque se o senhor já ouviu falar da síndrome do homem invisível, tem muitos pastores que é invisível. Tem muitos pastores que entram e saem e ninguém vê. Verdade. Não sabe nem que igreja que é. Então eu mesmo conheço muito poucos, eu vejo assim, mas ele entra, ele sai, é invisível. E outra coisa, pastor, eu entendo assim, todos nós temos uma história. Sim, todos temos. E às vezes a nossa história vai ter momentos bons e ruins. Todos nós. A vida nossa é uma gangorra. Né? Uma gangorra. Então, o senhor tocou nesse assunto, eu acho importante, é porque muitas vezes nós somos julgados apenas pelos nossos momentos ruins. Momento de dificuldade, mas ninguém teve a preocupação de chegar lá: vem cá, você está num momento ruim? Por quê? Como que eu posso te ajudar? Exatamente. O que você está precisando? Exatamente. Quando eu vi aquilo me cortou meu coração. Por quê? Porque eu vi a dificuldade. Eu vivo a dificuldade. É dificultoso, a gente tem dificuldades, né? Sim. Só que por trás de toda essa dificuldade que cada pastor passa, tem uma história, tem um contexto, né? Não quer, é preguiçoso. Não, as coisas não são assim. Tem uns que são. Sim. Não estou generalizando, mas a gente precisa ter aquele olhar mais clínico, no meu ponto de vista, né? Assim como o pastor, ele olha com o obreiro, para as suas ovelhas, né? Com as suas ovelhas, com um olhar clínico, um olhar de quem, olha, cá, o que está acontecendo? Perceber que você está triste hoje, lá de não cima, veio no culto ontem. Isso, o que está acontecendo? Aí a gente precisa, aí nesse caso, senta aqui, ô pastor João, pastor José, estou notando aqui, como que está lá a sua igreja? Como que estão as coisas lá? O que está acontecendo lá? Em que a gente pode ver para o senhor e eu ajudar, ou tentar ajudar de alguma forma? Aí ele vai falar isso. Tá, então tá bom. Tá. Isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu posso fazer assim. Tá, então tudo bem. Tá, a gente vai ver o que a gente pode fazer. Ele já sai de lá motivado. Primeiro porque foi ouvido. Ele foi ouvido, ele foi recebido. Ele foi recebido, ele deram atenção para ele. Entendeu? Deram atenção, olharam para ele, mesmo que você não vá resolver, mas ele foi recebido, ele teve atenção. Ele vai chegar e falar assim: olha, eu fui recebido e o meu líder conversou comigo e falou algumas coisas. Me deu uma direção. Ele vai pegar esse líder, ele vai carregar o líder. Muito bom. Como diz o Napoleão, ele falou assim: trata o seu soldado como soldado e ele vai lutar por você. Trata o seu soldado como amigo e ele vai morrer por você. Muito forte. Entendeu? Então, tem umas coisas que a gente... o princípio da liderança é tudo. É tudo. Aí você falou muito bom mesmo. Temos que ter esse cuidado, né, pastor? Temos que ter cuidado. Por exemplo, eu sempre que posso, eu incentivo, eu converso. Você quer ser pregador? Olha, alguém um dia falou para mim: você vai pregar. Eu falei assim: se eu vou pregar, eu preciso ler, eu preciso buscar, eu preciso aprender. Um dia uma irmã lá na minha igreja, ela sempre lembra, ela, quando a gente estava no Jaci, eu ficava olhando para ela lendo versículo e tal, e falando bem. Eu falei assim: você quer pregar? Eu quero. Então vai estudar. Pega uma Bíblia, busca um livro. Se depender de mim, você vai pregar.
E ela fez, e sempre ela lembra. O pastor Edilson viu um potencial. Não é que eu vi um potencial. Eu preciso despertar isso em você. Eu tenho que extrair isso de você. Essa é a minha função, é extrair o melhor que você Muito tem. bom. E às vezes você nem sabe que você tem um dom. Hoje um amigo meu chegou para mim e falou assim, porque você viu comigo, ô Moraes, você tem que pegar um negócio lá, e um negócio de falar com o povo lá, não sei o que. Eu falei, rapaz, eu não estou falando com ninguém, rapaz, eu falo só na igreja, só não, brincando, né? Disse que você tem que ir lá, porque ele veio conversar comigo uma vez, e a gente conversou tal, ele falou, não, você tem umas palavras que motivam. Que motiva? Eu não sou motivador de palestra não, meu amigo. Estou falando para você que está na Bíblia. Tá avisando. Então, voltando ao assunto, eu acho que a gente precisa ter, nós, líderes, em geral, de toda a esfera, um pouco mais acurado acerca dos liderados. Cuidado, né? Uns cuidados. Muito bom, pastor. Eu acho. Bom, eu creio que nós passamos aqui por muitos pontos, né? Claro, a gente podia ficar aqui uma noite inteira falando, né? Bastante coisa para falar. Lembrando que nós não somos doutores, não somos formados, mas nós temos a nossa vivência. Tratamos assuntos aqui do nosso dia a dia, né? Não tem técnica, né? É só aquilo que a gente vê, que a gente percebe, que a gente está olhando aí do dia a dia. Pastor, uma palavra final aí para você, para esse pastor que está ouvindo, esse pastor que está enfrentando luta, dificuldade, ou está começando no seu ministério pastoral, uma palavra final do pastor Edilson Moraes para ele. Bom, primeiramente é buscar ajuda. A primeira coisa que você, aos primeiros sinais, procura sanar, procura descobrir aonde que está acontecendo, o que está acontecendo, não deixa virar uma bola de neve para depois você não consegue segurar. A segunda coisa é não querer abraçar o mundo, meu amigo. É ser temperado, moderado. E outra coisa que também muito que faz a gente baixar a guarda é quando a gente tem grande vitória. As grandes conquistas fazem com que a gente baixe a guarda. E quando a gente baixa a guarda, o inimigo ele vai se precipitar. Volta a citar Sun Tzu. Encontre um ponto fraco do inimigo e se precipite por ele. Então, a gente precisa fechar os nossos pontos fracos. Principalmente quando a gente obtém uma grande vitória. Como diz o apóstolo Paulo, eficaz, firmes. Ou seja, o termo militar para ficar preparado, porque vai vir uma retaliação. Então, para a gente que está aí sobrecarregado, fadigado, cansado, descanso. Descanso, irmãos. Dá um jeito, conversa, organiza, tira um descanso. 30 dias, não, semana. Todo descanso, nenhum descanso é perdido. Não é perdido. Precisa descansar, precisa conhecer os seus limites. Nós somos limitados. Ninguém na esfera eclesiástica que é super-homem. Eu volto a repetir, como diz João Batista, eu não sou o Cristo. Amém. Então isso é a palavra final. Vamos buscar ajuda e já deixo aqui, precisar conversar, nós estamos aí. Estamos aí, né? No pouco que a gente sabe, no pouca experiência que temos, mas eu garanto que é bom ouvir e é bom ser ouvido. Glória a Deus. Apresenta o livro que o senhor trouxe aí. Eu trouxe indicação aqui, aí. Muito bom. Mostra aqui para a câmera. Fala aqui. Sobre a vida de Elias. A vida do profeta Elias. Isso, a vida do profeta Elias, muito bom mesmo. Fala tá, aqui o período dele aqui da ascensão até o medo que ele teve, o desespero e as lições de Charles Spurgeon, irmãos. Eu aconselho. Vamos para os 3, eu aconselho. Vale a pena o investimento. Vale a pena você. Aqui tem desde piada em púlpito até um período depressivo que ele teve e como você montar seu esboço. Essas 3 aqui, ó, na vida do obreiro, do reverendo, do Augusto Nicodemo, diz que foi um divisor de águas. Essas 3 aqui. Rapaz, eu vou atrás disso, hein? É um divisor de águas para a vida dele. Que maravilha. Eu vou deixar 2 apresentando também aqui, ó. Os 2 é do pastor Peter Escaseiro. O primeiro, Igreja Emocionalmente Saudável. Esse segundo aqui, o líder emocionalmente saudável, né? Fala das emoções e ter essa temperança que o senhor falou bastante, né? Para a gente poder melhorar na caminhada aí. Pastor Edilson, quero te agradecer de coração ter aceitado esse convite, estar aqui hoje. Que Deus venha preparar outros temas para nós podermos conversar aqui nessa mesa. Que nós possamos trazer os amigos aqui também para a gente conversar. E assim como o senhor falou, estamos também à disposição, né? Você, obreiro que está nos ouvindo aí, pastor Edilson, bispo Marcelo, assim como tantos outros aí, estamos aí prontos para ouvir, né? De alguma forma poder contribuir, poder ajudar. O Setembro Amarelo chegou, o nosso tema é Saúde Mental, Ministério Pastoral, e eu tenho certeza, irmãos, que de alguma forma tudo que foi falado aqui nessa mesa hoje vai aí alcançar o teu coração. Amém?
Pastor Edilson, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo convite, Bispo. A gente aí na simplicidade, no pouquinho que a gente aprendeu aí, a gente tenta passar. Grandioso. Mas deixo a última vez o recado. Busquem ajuda. Maravilha, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a pastora Vera, todos os nossos irmãos da IPC do Taquarussu, em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o Apalavrados fica por aqui, o episódio 14 finalizando. Se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha, manda para todo mundo aí e vamos divulgar aí a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.